Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson Rui, bom dia. Bom dia. Bora para Nova York? Bora para Nova York. Tá preparado? O bolso, quanto é que a gente tem que se preparar no bolso para poder ir para Nova York? Vai depender, né? Vai depender da época, vai depender de uma série de fatores. Talvez Nova York seja uma cidade, mesmo para quem não foi, é uma cidade que soa familiar. É a cidade aí dos filmes, das séries, musicais, museus, grandes restaurantes e alguns dos cartões postais mais assim famosos do planeta, como a Estátua da Liberdade e tantos outros. Então, antes de falar em preço, um dado que eu acho que é importante mostrar é a força do turismo de Nova York. 2025 eles receberam 65 milhões de visitantes. 2026, 66 milhões de visitantes. E o que a gente pode dividir aí para visitar quando a gente fala de Manhattan? Não só o centro, mas sim são 5 distritos, né? Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Ou seja, cada um tem uma personalidade própria. E vai depender de onde você fica para responder a sua pergunta de quanto custa para viajar. Então, primeiro de tudo, vamos falar de documentação. O brasileiro, para visitar os Estados Unidos e Nova York, ele vai precisar de ter um visto válido americano de turismo. A taxa oficial de solicitação do visto é de US$ 185, já pode anotar aí no custo. E tem o fura-fila que você paga US$ 750 adicionais, que foi implementado pelo governo Trump. Quanto tempo demora uma entrevista, um pedido de entrevista? Hoje, já pós-Copa do Mundo, já estamos voltando a uma certa normalidade, a média de 2 meses a 3 meses de espera. E quem quiser o fura-fila, paga os 750 para poder adiantar ao seu pedido de visto e entrevista. Outro ponto é quando viajar. Nova York ela muda a cada estação. Então, no verão, junho, julho e agosto, os dias são mais longos, tem muitos eventos ao ar livre e o calor e a umidade vai ser muito forte. No outono, principalmente aí em outubro, início de novembro, talvez seja uma das épocas mais bonitas para você caminhar, desfrutar um clima muito gostoso e as árvores ali do Central Park vão estar mudando de cor. É o período da Maratona de Nova York, do feriado de Ação de Graças e também esses dois fatores aí pressionam o preço da hotelaria. No inverno, a atmosfera aí é de Natal, vitrine decorada, pista de patinação e janeiro e fevereiro costuma assim apresentar as melhores tarifas, tá? Mas também tem que estar preparado para frio abaixo de zero, dependendo da época, com muito vento e possibilidade de neve. E na primavera, entre abril e maio, aí a gente vai ter parques com flores por toda a cidade, muitas atividades também ao ar livre. Então, o meu conselho é não apenas focar pelo preço da passagem, tem que ter uma análise conjunta de todos os custos, porque às vezes o preço baixo de uma passagem pode estar associado a um período lá de um evento, um grande evento da cidade, e as tarifas vão estar da hotelaria bem mais alta. 2025, a diária média dos hotéis de Nova York, eu estou falando médio, está custando em torno de US$ 340. Mas as diárias em Nova York começam aí de 250 a US$ 300 e vão a alguns milhares de dólares, dependendo do hotel. A ocupação média da cidade durante o ano é de 84,2. Então, isso mostra como que a cidade é muito procurada durante o ano inteiro. E aí tem que tomar cuidado também com o valor exibido para quem gosta de checar tarifas online nas plataformas. Por quê? Porque o valor exibido ali não é sempre o valor correspondente final. Por quê? Tem as taxas, tem os impostos, tem uma taxa de resort fee que em muitos casos chegam a custar mais de US$ 100. Então tem que tomar muito cuidado quando for checar essas tarifas.
Para a primeira viagem, para quem vai para a primeira viagem, a minha dica é Midtown, que é onde vai concentrar Times Square, Broadway, Rockefeller Center, Empire State e muitas outras atrações, assim, além de que essa região está muito bem conectada com o metrô, com várias estações, bem fácil. O Álvaro, se você chegou em Nova York, como é que você vai fazer? Você tem duas opções. Tem três aeroportos que atendem a cidade de Nova York. Tem o JFK, tem o LaGuardia, que fica em Nova York mesmo, e tem o Newark, que fica no município vizinho, que dá acesso ali a Nova York facilmente. Então você pode pegar um trem que sai do aeroporto e vai custar em torno de US$ 8 e, vamos botar US$ 9, arredondando, por pessoa entre o aeroporto e uma estação de trem mais próxima de Manhattan. O percurso todo, porque você vai ter que fazer uma troca, o percurso todo vai girar em torno de US$ 12 já com a conexão. Ou você pode pegar aí um táxi que vai custar, eles têm uma tarifa base normalmente em torno de US$ 70, e aí vai depender do número de pessoas, e aí dá para fazer ou táxi simples ou uma minivan, tá? Ou contratar um serviço de traslado que talvez fique mais cômodo dependendo do número de pessoas. O metrô em Nova York é super fácil, eu recomendo as pessoas utilizarem. A média da tarifa de metrô de Nova York custa US$ 3. Se você fizer uma média aí de gasto do período de uma semana para ficar em Nova York, você vai gastar em torno aí de US$ 40 de metrô só dentro do metrô, tá? O metrô funciona durante 24 horas, mas é bom ter cuidado que nem todas as linhas funcionam às 24 horas. Então tem que sempre ter um aplicativo para montar o seu roteiro e ver quanto que qual é a linha que está funcionando. Agora tem algumas coisas gratuitas em Nova York: o Central Park, High Line, Little Island, Brooklyn Bridge, Times Square, ou seja, isso aí são atividades gratuitas, tá? Que você pode fazer. Agora, os museus, a grande maioria é pago. Então, o que eu acho que aí não pode faltar numa viagem é o Museu de Arte de Nova York, custa US$ 30. O MoMA tem US$ 30 também. Museu Americano de História Natural, US$ 37 por pessoa. Aí a gente tem os preços dinâmicos que são para o Empire State Building, Top of Rock, Summit, Vanderbilt, ou seja, esses aí vai depender da demanda, mas o preço vai girar em torno de 40, 50 e US$ 60, dependendo da demanda para cada atividade que você for fazer. Que foi aquele Outro, esquema polêmico da Copa, né? Do ingresso com tarifa dinâmica, que foi já inspirado aí exatamente. no que Nova York já pratica em algumas atividades, né? Isto, no turismo, isso é muito comum, por exemplo, hotelaria pratica isso, a aviação pratica isso, porque você entra dentro do avião, você vai lá na classe econômica, por exemplo, tem 20 tarifas. Então, estão tantas cadeiras a um preço, tantas a outra, e vai dependendo da quantidade de demanda. Se a demanda for baixa, o sistema da companhia vai abrindo mais lugares nas classes mais baratas. Agora, se tiver uma demanda alta, ele fecha as mais baratas e deixa só as mais caras. E é assim Edson, que funciona nessas atividades. tem pergunta de ouvinte aqui, ó. Lá no YouTube, Edson, nossa ouvinte Tânia tá perguntando se tem hostel barato em Nova York. Pois é, esse é um grande problema em Nova York. Nova York, ela tem hostel, sim, barato não tem, e a outra opção era o Airbnb, mas Nova York entrou numa guerra contra o Airbnb. Então, praticamente, está impossível você alugar um Airbnb na cidade de Nova York. Por quê? Porque o período que eles estão deixando para locação é de quase um mês. Então, está muito complicado. Agora, hostel sim existe, mas não nessa área. Eles estão em zonas mais afastadas do Midtown, tá? Mas existe sim. E onde comer em Nova York? Aí a gente tem de tudo. Nova York tem uma característica, isso de influência já dos imigrantes aí, principalmente italianos, que chegaram
com um período de fome na Europa, e tudo em Nova York é muito farto. Então, as porções, por exemplo, de uma vão dar sempre para 2 pessoas. Então, os preços... E aí tem de tudo também. Você tem o Chelsea Market, por exemplo, que tem muitas opções de gastronomia. Você tem restaurantes de estrelas Michelin. Então, assim, o importante aqui fixar é a gorjeta, tá, pessoal? Gorjeta em Nova York nunca é menos do que 18% e vai até 20% do valor da conta. A tip, né? Exatamente. E nós brasileiros não estamos muito habituados a isso, porque normalmente a tip aqui no Brasil já vem incluída e lá não, tá? Então, eu acho que a gente considera aí um café da manhã, um lanche rápido e uma refeição casual e um jantar especial durante a viagem, tá? Porque, como eu falei, você lá tem de tudo. Você tem a opção de comer um cachorro-quente, uma pizza, você tem muitas opções de restaurante. Então, para montar um orçamento assim realista, a gente tem que pensar na passagem aérea, 7 noites de hotel com imposto, seguro viagem, que é importantíssimo, tá? O seguro viagem é praticamente impossível você viajar para os Estados Unidos sem seguro viagem, tá? Porque qualquer band-aid que você vai necessitar lá, se você for um médico, você já está morrendo aí nos 150, $200 só para ele olhar. O transporte entre aeroporto e hotel, metrô, alimentação e ingresso. Então, assim, por baixo, considerando uma diária de $300, vamos colocar aí que um casal vai gastar só de hotel em torno de $2.100 só para 7 noites, tá? Considerando uma semana. Então, aí vai depender do restante dos gastos para poder fechar um orçamento. Mas uma viagem para Nova York para uma semana, considerando as atividades básicas aí, vai sair por pessoa em torno de $2.400, $2.300, não considerando o bilhete aéreo. Isso você ficando em hotéis, tá? Edson, Pois não. pra gente já encerrando aqui pro repórter, esse valor que você falou de 2.000 é a viagem de quantos dias ou é a diária? Não, isso aí já é a viagem. Considerando a diária, uma diária média de $300, são 7 noites, nós estamos falando de $2.100 aí o casal, numa diária média, né? Então aí nós estamos aí falando de 1.050, mais todas as despesas de refeição, considerando que você vai fazer todas as atividades, vai assistir show da Broadway, você coloca aí mais uns $1.100, $1.200 por pessoa. Nós estamos falando aí em torno de $2.240, $2.300 por pessoa, considerando que vai ficar em hotel, vai fazer todas as atividades. Mas aí a minha sugestão é você procurar um consultor de viagem ou buscar montar o seu orçamento do que você quer fazer, porque isso pode cair bastante ou pode subir. Mas aí já está incluído também nesse valor o gasto com o visto, tudo isso, começando do zero. Entendi. Edson, obrigado. Até quinta. Até quinta.